Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade e serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão, a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor ferirá com fraqueza, febre, inflamação, calor ardente, seca, crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos. E serão objeto de espanto para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida e todas as aves do céu, aos animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com úlcera do Egito, tumores, sarna, coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, cegueira, perturbação do espírito. Vocês andarão as apalpadelas ao meio-dia, como cego apalpa nas trevas. Não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos, roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá frutos. O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne, e o seu jumento será roubado diante dos seus olhos e não lhe será restituído. Suas ovelhas serão dadas aos inimigos, e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso, ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram. E vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias e ficarão loucos pelo que verão com os seus próprios olhos. O Senhor os castigará com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais vocês não poderão se curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio, de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Vocês lançarão muita semente no campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão, cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, vocês cada vez mais descerão. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão por cabeça, vocês serão por cauda. Até aqui o versículo 44.
Nesse segundo trecho do capítulo 28 de Deuteronômio, nós queremos trazer novamente um panorama geral do livro para a gente poder compreender bem a teologia desse capítulo que trata sobre bênção e maldição. Queremos nos lembrar que Deuteronômio pode ser dividido em 4 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 4, um panorama histórico. Como Deus trouxe Israel até aqui, as campinas de Moabe, antes de entrar na terra de Canaã. A segunda sessão, do capítulo 4 de Deuteronômio até 26, foi um panorama da lei, onde a gente viu a instrução de Deus, ensinando a Israel como eles deveriam viver. Primeiro Deus lembra de onde os tirou, depois como vocês devem viver. E agora, do capítulo 27 ao 30, um discurso bem menor de Moisés, o Senhor traz aqui um panorama do pacto, da aliança, e um panorama profético do que ocorreria no futuro de Israel, de acordo com as decisões, com as escolhas deles diante da palavra. Então Deus diz: olha, a minha promessa é esta, vocês vão entrar na terra, tomem posse, ocupem a terra. Existe uma aliança, existe uma promessa com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir, mas o Senhor já estava mostrando o que vai acontecer no futuro de vocês, de acordo com o que vocês andarem na minha aliança. Bênção e maldição precisam sempre ser vistos no contexto de aliança. A bênção é fruto da graça de Deus, mas também a bênção é fruto da obediência. A maldição é consequência da desobediência. E nós vimos aqui a lista de bênçãos nessa primeira parte do capítulo 28, mas agora há uma grande lista de maldições. E se você perceber, são palavras proféticas que aconteceram literalmente na história do povo de Israel. O Deuteronômio vai mostrar muitas palavras proféticas sobre a vinda do Messias e sobre a desobediência deles, sobre o rei que Deus permitiria que eles levantassem. O Senhor avisou todas as coisas e ainda disse: olha, se vocês ou quando vocês desobedecerem, vocês vão ser levados cativos, vocês vão sofrer consequências, o rei de vocês será levado. Então o capítulo 28, a partir do versículo que nós lemos, versículo 15, está nos mostrando aí as consequências da maldição. É muito importante perceber logo no versículo 15: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus. Irmãos, a palavra ou o verbo ouvir em Deuteronômio aparece 90 vezes. E aqui ouvir não é escutar, ouvir aqui é obedecer. O Senhor está dizendo: vocês têm uma aliança comigo, eu os escolhi, eu os chamei, me escutem, me obedeçam. E quando o Senhor fala isso, irmãos, Deus não está apenas querendo nos abençoar no sentido material, físico. O propósito principal da salvação e da aliança que Deus nos chama para fazer com Ele é a comunhão, é o relacionamento, é a intimidade com Ele. Então, quando Deus liberta Israel do Egito, quando Deus nos liberta também do mundo, do pecado, através do sangue de Jesus, o propósito maior de Deus não é nos libertar de algo, mas para Ele. Deus nos chama para Ele, para a comunhão com Ele, para andar com Ele, para amá-lo. O chamado de Deus é para um relacionamento de amor. A Bíblia é a história do amor do Cordeiro pela sua noiva. E Deus espera que a gente ande neste amor. E andando neste amor, nós já temos a bênção maior, que é a presença dEle. E as demais bênçãos serão consequências da graça abundante dEle na nossa vida e de uma vida alinhada com a vontade dEle. Então, é importante, quando olhamos a teologia de bênção e maldição, no capítulo 28, entender que bênção e maldição, irmãos, não são impostos. Deus não vai impor sobre a gente. Nós não podemos distorcer também esse texto, achando que se a gente andar com Deus, nada de mal vai acontecer com a gente. Isso é uma distorção de uma teologia verdadeira. Existe realmente o favor, a proteção, a bênção de Deus, mas nós estamos num mundo hoje caído, num contexto onde a gente sofre consequências, inclusive
da nossa cidade, da nossa sociedade, dos nossos governantes, das nossas famílias, quando eles tomam decisões e se entregam ao pecado deliberado. Nós sofremos consequências, mesmo sendo do Senhor, mas há uma graça de Deus, há uma bênção de Deus especial sobre aqueles que andam em sua presença, até mesmo quando o Senhor permite que sejamos tocados pelas consequências do pecado ao nosso redor. Então, aqui no capítulo 28, nós vimos na lista de bênçãos que as bênçãos vão alcançar a gente, elas vêm atrás da gente. Da mesma maneira, o Senhor está dizendo, se não dermos ouvidos à voz do Senhor, se não cumprirmos a sua palavra, da mesma forma que a bênção vem atrás da gente, irmãos, a maldição também virá atrás da gente. As consequências do pecado também vão nos destruir, vão nos ferir, vão trazer sobre nós muito sofrimento. E nisso nós não podemos nos esconder por trás do fato de que nós cremos em Deus, obedecemos algumas coisas. Irmãos, todo pecado traz consequências imediatas, traz consequências às vezes no decorrer do tempo, a longo prazo. O pecado deve ser visto por cada um de nós como inimigo, como algo que nós não podemos brincar, tratar de maneira superficial. Essa lista tão grande das maldições é Deus falando para o seu povo: andem na minha presença, eu os amo, eu quero dar o melhor a vocês, mas se vocês endurecerem o coração, não me obedecerem, as consequências vão vir e elas serão terríveis, elas vão aprisionar vocês. A bênção de Deus é como se estivéssemos caminhando, fazendo uma grande caminhada, e vem a bênção dele sobre nós e nos dá aquele empurrão, aquela força, aquele alento. A maldição é como se a gente estivesse fazendo uma caminhada e algo nos puxasse para trás, nos segurasse, ficasse pesado sobre nós. Então é esta percepção espiritual que nós vamos tendo que sempre estar observando na nossa vida, porque, irmãos, bênção e maldição tocam todas as áreas da vida do povo de Deus. Se andarmos com Deus, as bênçãos virão sobre todas as áreas. Se desobedecermos ao Senhor, as consequências do pecado afetam todas as áreas da nossa vida. Perceba no capítulo 28, que logo no início do versículo 15 em diante, as maldições, elas estão muito ligadas às mesmas áreas que as bênçãos estavam. Olha o versículo 16, maldito vocês serão na cidade e no campo. Assim como a bênção, quando a gente obedece, ela vem sobre a nossa casa, a nossa família e sobre o lugar nosso de trabalho, no contexto aqui de Israel, assim também é a maldição. Quando alguém começa a desobedecer a Deus, endurecer o coração para o Senhor, isso vai afetando os seus relacionamentos familiares, relacionamento pais e filhos, marido e esposa, vai afetando o nosso relacionamento no trabalho. Começamos a sempre estar insatisfeitos, tendo conflitos constantes, e às vezes até inexplicáveis, começam a surgir por causa de consequências, e não é algo que Deus impôs simplesmente, ou algo que você tem que quebrar. Maldições, temos que tomar muito cuidado com as palavras. Maldições, elas não são quebradas, maldições precisam ser tratadas numa vida de arrependimento diante do Senhor, de quebrantamento, de humildade, porque o Senhor é quem desfaz os laços de maldição, numa vida de humildade aos pés do Senhor Jesus, onde o sangue de Jesus, o poder da cruz, vai nos purificando, nos santificando. E nisso é importante entender algo. Muitas pessoas creem que quando a gente entrega a vida a Jesus, crê em Jesus, todas as maldições já são desfeitas imediatamente. Irmãos, o perdão de Jesus, ele é absoluto e realmente é imediato. Mas nós precisamos entender que, assim como a nossa saúde, muitas vezes nós temos consequências de uma má alimentação e precisamos entrar no tratamento, quando nós nos convertemos, a sua salvação é imediata. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Mas às vezes há consequências de pecados em nossas vidas, que nós precisamos orar de maneira específica, e isso que se chama intercessão, para que a gente possa desfazer quaisquer consequências de pecados que afetaram as áreas da nossa vida, emocional, psicológica, relacionamentos, conjugal, saúde inclusive.
Então todas as áreas da nossa vida, elas precisam do tratamento do sangue de Jesus, do poder da cruz. O Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, mas só é salvo aquele que crê em Jesus, e aí o sangue que Ele derramou por toda a humanidade é derramado sobre aquela pessoa para que ela seja salva. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, mas nós somos curados quando a gente ora de maneira específica, aplicando o sangue de Jesus pela fé, orando para que a gente seja curado. Da mesma maneira, a nossa vida, irmãos, nós precisamos sujeitar cada área do nosso coração e mente constantemente à palavra de Deus, à sabedoria da cruz, ao quebrantamento, ao arrependimento, para que o sangue de Jesus esteja desfazendo possíveis laços e consequências de maldições em nossas vidas. As maldições, elas são então como sintomas, elas são como, a gente compara muito ao lixo que às vezes tem dentro do nosso coração. Então, quando nos convertemos, o Senhor nos perdoa, nos purifica, mas Ele nos ensina a confessar, a renunciar todo vínculo com o pecado. O pecado é como um lixo, e o lixo atrai os ratos, e aí sim a gente fala dos demônios, e há muitas pessoas que elas querem tirar os ratos da sua casa, nessa nossa comparação, e aí vivem brigando, achando que o problema todo estão com os demônios. Irmãos, o chamado de Jesus é para que a gente confesse o pecado, tire o lixo, porque o inimigo, Satanás, não vai poder tocar na nossa vida, maldição nenhuma prosperará onde não há o pecado como habitual. Maldição sem causa não prosperará. Então nós não devemos ter um entendimento distorcido de que maldição é algo que lançaram sobre nós, ou que a gente herdou. Irmãos, a Bíblia fala de heranças espirituais. Os nossos pais, e nós que somos pais, aqueles que são, eles certamente, as nossas decisões, elas refletem dos filhos. Mas nós precisamos entender a lei das heranças na Bíblia, para que não haja um abuso ou uma interpretação mística equivocada. A maioria das pessoas, quando sofre algo, ou tem uma área da vida dela que não caminha bem, elas tentam explicar, e às vezes elas começam a achar que há uma maldição do passado. Irmãos, o texto de Deuteronômio 28 nos mostra que as nossas decisões e escolhas, elas vão afetar muito mais a nossa vida do que as nossas heranças espirituais. As heranças espirituais têm influência, mas se a gente pudesse mensurar biblicamente, a gente chegaria, como alguns estudiosos chegam, a estatística de que as heranças espirituais, elas afetam 30% da nossa vida, mas 70% são as nossas escolhas. Deus é um Deus que trabalha com responsabilidade pessoal, ou seja, uma vida rendida aos pés de Jesus, de quebrantamento, arrependimento, intimidade com Ele, certamente vai nos libertar das amarras, das consequências, até mesmo dos pecados dos nossos pais. Nós não podemos diminuir o poder do sangue de Jesus, não podemos ignorar as consequências e as heranças espirituais. Agora a Bíblia diz que as bênçãos de Deus vão alcançar 1000 gerações, e as maldições, 3ª e 4ª. Então nós não podemos supervalorizar esses temas de maneira desequilibrada, e ainda continuaremos amanhã para a gente poder tentar falar bastante sobre esse aspecto bíblico da teologia da bênção e da maldição. Quais as áreas afetadas da nossa vida com as bênçãos e as maldições? Todas as áreas. E o Senhor é tão específico. Observe comigo, a partir aí do versículo número 17, o Senhor vai mostrar que se desobedecermos a Ele, além da família, além do trabalho, a nossa vida financeira vai sendo afetada. Há muitas pessoas que sofrem consequências na vida financeira por desobediência ao Senhor. Não é porque apenas ele fez algo errado e por isso Deus está permitindo que ele passe por problemas financeiros, não. Às vezes é desobediência até mesmo na administração financeira, de gastar mais do que deveria, de ser infiel ao Senhor, de ser ganancioso. Então o Senhor está mostrando que toda desobediência vai atingir todas as áreas da nossa vida, não só as finanças. O Senhor fala aqui sobre a saúde. Quantas pessoas que estão enfermas, não é porque, eu fiz algo errado, por isso fiquei doente, mas muitas pessoas estão porque desobedecem ao Senhor, até mesmo no cuidado com a saúde.
na alimentação, não praticando exercício físico, ou enchendo o coração de falta de perdão, de ira, de amargura, e isso vai gerando doenças psíquicas, emocionais. Então, o próprio pecado traz consequências sobre a nossa vida. Não é que Deus olha e diz: você tem me desobedecido, eu vou te punir. Não é bem assim. Ainda que haja algumas situações que realmente sejam juízos de Deus de maneira direta, há sim, biblicamente. Mas muitas das nossas aflições são consequências de pecado. Alguém que não perdoa, ela está atraindo sobre si todo tipo de afetação mental, psíquica, emocional. Ela vai adoecendo. Por que a Bíblia diz, irmãos, todo mandamento do Senhor, ele é para nos proteger, nos abençoar, nos edificar. Quando você perdoa, você é curado, você é abençoado, você está honrando o Senhor e se reconectando com a saúde de Cristo, com a vida de Cristo, com a paz de Cristo. Então o Senhor está dizendo aqui: se você me desobedecer, não me ouvir, você vai adoecer fisicamente, psiquicamente. O Senhor fala isso emocionalmente. Ele diz no versículo 20, o Senhor diz: o Senhor mandará sobre você a maldição, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. Abandonar o Senhor, irmãos, é tomar um caminho realmente de adoecimento. Agora, é muito importante a gente perceber que todas essas palavras foram dadas num contexto de nação, num contexto coletivo. Nós não podemos pegar isoladamente, todos nós podemos passar por momentos de provas, tanto na saúde, quanto nas finanças, quanto no trabalho, e nós não podemos associar toda prova isolada a um tipo de maldição. Senão nós falaríamos que José, no Egito, ele estava debaixo de maldição, por isso que ele sofreu tanto, mas ele disse o seguinte, que o Senhor o levou, o conduziu. Senão nós nos tornaríamos os amigos de Jó, que tinha uma teologia equivocada sobre isso, dizendo para Jó que Jó estava sofrendo tudo porque ele pecou. Não seria muito natural, lógico, se a gente olhasse para esse texto sem uma perspectiva mais ampla, achar que Jó estava pagando algum tipo de pecado que ele haveria cometido? Mas não, a gente sabe que Deus permitiu como uma prova e de uma maneira para nos ensinar. E o apóstolo Paulo, irmãos? A vida do apóstolo Paulo foi tranquila? Nós não podemos ser tão enfáticos nessas questões. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia certamente diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é uma verdade. E quanto a pecado, é isso que lá em Gálatas fala: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar ele vai colher. Mas você sabe o que a Bíblia nos mostra de maneira clara, irmãos? Que a justiça plena e as consequências plenas, elas só serão vistas no julgamento final. Há muitas pessoas que vão viver uma vida longe de Deus, em rebeldia contra Deus, e nem vão ficar doentes, e vão morrer em farta velhice. Como o Salmo 73, Asaf ficou até confuso, e a Bíblia diz que ele quase resvalou os pés, porque ele começou a observar que há uma aparente injustiça, diante de uma realidade como esse texto. Mas esse texto está falando da maneira de Deus de lidar com o povo da aliança. Esse texto está falando de uma maneira coletiva, as consequências do pecado numa terra, numa cidade, de maneira geral. Mas Deus é misericordioso, e Deus muitas vezes pela misericórdia permite que pessoas que estejam se rebelando, estejam aparentemente tendo prosperidade, vigilância. Por isso, irmãos, nós não podemos medir a nossa vida pelo que temos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver o quanto de Cristo há em nós, o quanto da presença viva de Deus, o quanto nós estamos caminhando na palavra, na vontade de Deus, ouvindo a sua voz. Como no Salmo 73, Asaf diz que ele estava em crise até que ele entrou no santuário de Deus, e ele viu que o fim dos injustos é nas trevas. Ele viu que ele estava sempre com o Senhor, que o Senhor falava ao seu coração, que a presença de Deus era a sua maior riqueza, era o seu maior valor. Então, amados, Deuteronômio 28 nos alerta para a gente ouvir o Senhor e andar com Ele. Nos alerta que a bênção de Deus estará sobre todas as áreas da nossa vida, se a gente obedecer.
nos alerta de que as maldições vão vir sobre toda desobediência, seja agora ou seja no juízo final. E lá em Romanos capítulo 1, o Senhor chega a nos dizer que às vezes não vir um juízo imediato é até uma maneira de Deus nos entregar a nós mesmos, é uma forma de juízo também, onde Deus tem pessoas que vivem totalmente no pecado, blasfemam, e eles, parece que nada acontece com eles. Não pense que o Senhor não está os julgando. Há um tipo de maldição, segundo Romanos capítulo 1 e 2, que o Senhor entrega as pessoas a pensarem que estes pecados que eles estão cometendo nem é pecado, que esse pecado nem é iniquidade. Nós precisamos entender em Deuteronômio 28 que o chamado de Deus é para uma aliança com Ele. Amanhã nós falaremos mais sobre isso, para concluir esse capítulo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque a maior bênção é a tua presença. A nossa maior alegria é ouvir a tua voz. Pai, muito obrigado, porque a graça do Senhor é que nos cobre, que nos abençoa. Ainda que a gente obedeça ao Senhor, nós somos abençoados por causa da misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, mas nós oramos também que o temor do Senhor cresça em nosso coração, que nós não venhamos a tratar o pecado como algo, ó Deus, pequeno, que não há consequências, e a pior consequência do pecado é a morte eterna. Senhor, que essa palavra aumente o temor em nosso coração, e aumente, Deus, a alegria de pertencer ao Senhor, a tua palavra que tem nos chamado todos os dias para andar na tua bênção. Muito obrigado, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.